Olá, gente, tudo bom? A minha convidada de hoje, ela é mentora da nutrição integrativa e é uma estudiosa da medicina Ayurveda, que se dedica a ajudar pessoas a encontrarem a saúde através da alimentação. Eu estou com a Isabela Vorcaro. Acertei? Super. Acertei. Isa, muito obrigada por você ter Imagina. vindo aqui hoje, estar com a gente, dividir um monte de coisa num assunto, do seu assunto, que a gente ama, que a gente gosta, É né? um Que é a prazer para mim. É nutrição. um prazer poder contribuir. Eu estou há anos nessa caminhada de ajudar as pessoas a acharem, resgatarem a sua autoestima, né? Eliminarem as doenças, tirarem a Tem inflamação, nada melhor, né? conhecerem o corpo e a mentalidade, a performance física e mental, né? Não é só físico, né? Não, Porque eu é falo aqui que também, né? a saúde começa na cabeça, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente faz todos os dias. Então, é um comprometimento consigo, com as suas rotinas. Então, hoje a gente vai dar várias dicas para as mulheres e para os homens Arrasou. também se sentirem bem, porque acho que a gente está aí pronto para viver 100 anos, longevidade. Se fizer o básico que eu falo, o básico é dormir, beber água, tudo, a gente vai organizar. Tenho certeza que as dicas vão ser ótimas para vocês colocarem em prática. Perfeito. Eu já quero saber um pouquinho mais de você. Quero que você um pouco conte a sua história para que a gente entenda. Você alcançou logo o seu caminho. Você encontrou a sua missão aqui nessa terra. Me conta, foi fácil, não, para você ser nutricionista e estar hoje ajudando tantas pessoas? Então, gente, nunca é fácil, né? O caminho é árduo, as pessoas só veem a ponta do iceberg, né? Mas eu saí em 2012 de BH, eu nasci lá, me Tá. formei, fiz jornalismo, Você é mineira. fiz Legal. educação física, mas eu não finalizei as duas graduações e fui me Tá. formar em nutrição porque eu pensei um dia, eu falei, gente, as pessoas vão precisar disso em algum momento, as pessoas estão ficando muito estressadas, comendo mal, Sim. trabalham demais, né? Burnout, as pessoas vão precisar de Sim. ajuda. E aí me formei em nutrição e fui para o Rio de Janeiro trabalhar. E aí eu conheci assim, tipo, eu falo que anjos sempre aparecem nas nossas vidas, né? E eu fui trabalhando com pessoas maravilhosas, em clínicas maravilhosas, com médicos profissionais. Então eu passei por todos os tipos de Sim. estratégias e dietas. Eu passei por vários, tive uma escola muito longa. É. Fiz nutrição funcional, pós-graduação de Tá. nutrição funcional, nutrição esportiva, estética, depois passei pela medicina quântica, Uau. usos florais quânticos. Isabela. Então, hoje eu criei uma metodologia própria, né, que eu Sim. chamo de 5 estrelas, Tá. que tem uma base básica. A gente tem que cuidar de 5 coisas na nossa vida, Renata. Sim. Os nossos relacionamentos, eles vão impactar muito Fato. como a gente Fato. vai estar. Hoje a gente já Fato. sabe que tem muita gente aí passando por abuso, enfim, a gente não é a Sim. nossa seara, mas assim, cuide dos seus relacionamentos. Sim. Se tem alguma coisa que não está te fazendo bem, olha para isso. Vamos cuidar da espiritualidade, não é religião. É você se conectar com algo maior. É você estar Sim. fortalecido no seu espírito, na sua energia, na sua mente, como eu falei. Sim. A outra coisa é pratica atividade física. Meia hora, gente, 3 vezes por semana. Não precisa ser aquela pessoa. Eu não sou uma pessoa que tem o tempo mais de ficar malhando. Eu malho no meu condomínio, eu faço Ok. de 30 a 1 hora, que é o que eu dou conta. Depois a gente tem a nossa parte que tira um pouco da nossa paz, que é a nossa parte financeira. Então tem a organização financeira. Porque uma mulher que, por exemplo, eu sou mãe, que não tem uma organização, a gente fica preocupada. Então a gente precisa organizar toda essa parte espiritual, Concordo. relacionamentos, Concordo. a parte financeira e a atividade física. E o quinto pilar, a gente fala muito que é assim, dentro da nutrição primária, né, que a gente usa, além dos relacionamentos, é também a sua parte, a sua carreira. Como está a sua carreira? Se você está fazendo alguma coisa que você não está feliz, Tá. você não consegue, esses 5 pilares te fazem não conseguir cuidar de si. Isa, eu quero só saber de você. Atualmente tem um termo que está sendo muito utilizado, que é nutrição holística. Explica um pouquinho mais sobre esse termo, que eu sei que, para quem não, né, nunca ouviu falar, o que que significa? O Eu quero já povo saber acha que é também. místico, mas não é. O holístico, gente, ele vem do holos, todo, Tá. do latim. Então, o todo o que que é? Você considerar o ser humano e o planeta como um todo. Como um É um todo. ser vivo, Concordo né? com você. Hoje a gente tem, o planeta é um ser vivo. Você tem a terra, você tem ar, você tem o sol, você tem a natureza, os seres vivos. Então, a gente tem que entender isso como um todo. Já no caso da perspectiva da nutrição, é um olhar para o ser humano, Uhum. e esse olhar, ele integra a mente, o espírito, o físico, o seu energético, a carreira, como a gente falou. Então, a gente precisa entender que, Isabela, mas fica muito difícil olhar para isso Tá tudo. tudo É interligado. difícil, mas você tem que dar foco. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que trabalha demais, tem um burnout e às vezes não dorme direito, onde a gente vai tratar? Primeira coisa, gente, primeiro pilar da saúde e bem-estar: Sono. sono. As pessoas deixam de dormir para trabalhar.
Eu sei que são fases e tá tudo bem. Mas a média aí, gente, você tem um sono aí de pelo menos, né, 6 horas. Lógico que o ideal é 6, 7, 8. Como a gente pode começar a se cuidar? Através do autoconhecimento. O que eu gosto, o que eu não gosto. Precisa de ser musculação? Não precisa, gente. Ou faz um pilates de solo. Hoje tem um monte de conteúdo legal que você pode fazer só com o peso do próprio corpo. Eu acho que não tem desculpas mais para não se cuidar, porque a gente tem conhecimento. Algumas pessoas não dão conta, ou por questões de vida, ou de estresse de trabalho. Enfim, cada um com as suas desculpas. Sim. Mas eu acho que a gente tem que fazer o básico que funciona. Então, a nutrição holística seria um olhar de um todo. Sim, olhar tudo. Você, por exemplo, um cliente que chega e quer uma ajuda da nutrição. A gente vai entender como é que é a rotina dessa pessoa. Tá. Como é que é, por exemplo, tá dormindo, o sono, que você falou do sono. Se tem refeições em horários corretos. E principalmente ligado ao ciclo circadiano, que são as 24 horas que o nosso corpo e o planeta tem, que é entre Sol e Lua. Você tem ali na hora que o Sol ele nasce, você começa a produzir serotonina, e quando o Sol se põe, você produz melatonina. Então, esse ciclo ele é mediado por hormônios e por horários. E na medicina chinesa e na Ayurveda, você tem os horários que são específicos de cada órgão. Então, por exemplo, para fazer um funcionamento intestinal, que a gente vê que as pessoas têm muita tendência a não ter um intestino regular. Então, acorda ali entre 6 e 7 da manhã e começa a beber água. Você pode beber água morna em jejum, ou com limão, ou sem limão. Ou sem limão. E aí você pode fazer um shot com própolis, com cúrcuma, com glutamina, enfim, tem essas estratégias que são um pouquinho mais assim da modinha. Que ajudam a desinflamar. Ajudam a desinflamar. Eu gosto, mas eu acho assim, gente, você não precisa fazer 1000 estratégias mirabolantes para você ter saúde. Se você tiver com seu ciclo circadiano organizado, dormindo bem, acordando e bebendo água, indo ao banheiro, e o mais importante que eu acho também desse horário que você se organiza é ter os horários corretos para as refeições. Mulher, Isabela, é difícil isso, viu? Qual tempo? Só pensando. Entre meio-dia, eu ia falar até do jejum, entre meio-dia e as 14 é o ideal, até 15 horas. Se passou disso, você já vai fazer lanche e jantar. Sim. Já não é almoço mais. Já não é mais almoço. Eu sei, você tem cara de quem pula a refeição. Tem. Né? Gosta de trabalhar e não para. É o dia da drenagem, que é o dia que a gente palestra aí durante horas, 6 horas. Eu palestro 6 horas seguidas. Eu só almoço 3, 4 horas da tarde. Mas você pode colocar uma água de coco, você pode colocar um iogurte proteico, uma proteína de colágeno, alguma coisa que você beba. Então, é isso que eu trabalho, gente. Arrumando estratégias para quem não tem tempo ou não quer parar para pensar sobre isso. Okay. Mas carregue, por exemplo, você pode carregar uma barra proteica que tenha um label bom, que é quando a gente fala clean label, gente, a gente está falando de um rótulo limpo, né? Que aí não tenha tranqueira. O que é tranqueira? Conservante, aromatizante, umectante, isso tudo que é o alimento industrializado, isso tem dentro da nutrição holística também. Quanto menos industrializado, melhor. Vamos desempacotar menos e descascar mais. Então vamos entender aqui. Os pilares da nutrição holística. Sono, sol, contato com o sol para produção de energia. E aí a gente pode colocar aterramento, fazer um grounding, perfeito. tá? Exercício, que seja 3 vezes por semana, tá? Respiração, que a gente falou. Fundamental, né? Respira, não respira. Respira pela boca e respira curtinho. Tá. Inspira. Gente, tá nervoso, estourou um problema, você quer respira. Ultimamente eu tô usando essa técnica. Aí o CERMAP aqui. Aí o sono, sol, exercício, respiração. E aí a gente volta então aí pra meditação, água. Pelo menos fundamental. 35 ml por quilo de peso. Cada um tem um valor, então calculem, tá? Alimentação minimamente processada, limpa, natural. É claro que a gente hoje em dia é mais difícil, né? Com essa coisa do alimento não processado, porque com essa vida corrida é o mercado, pegar os mais fáceis, e os mais fáceis são os ultraprocessados. Posso te contar o que eu faço? Eu faço compra em aplicativo, gente, porque eu não tenho tempo de ir no supermercado. Tá. Hoje eu administro um monte de coisa na minha vida e eu não consigo. Então, o que eu faço? Faço as compras, algumas coisas mais naturais congeladas, outras coisas de feira, que aí eu consigo ir no final de semana, que é mais tranquilo e tudo, mas nem sempre. Então, eu peço o moço da feira para entregar também. Gente, facilita a vida. A gente tem mais 2 pilares, que são 2 P's. O pensamento positivo e o propósito, né? Não é o propósito, assim, eu não sou dessas que ficam levantando bandeira. Você tem que achar o propósito. Igual você falou, você achou sempre? Não, eu fiz moda, eu fiz educação física, eu fiz jornalismo, trabalhei com joias, fiz um monte de coisa. Só que ardia em mim
compartilhar o que eu fazia comigo. Então, eu tive sobrepeso na adolescência e comecei a mudar os meus hábitos e eu nunca mais não engordei. Eu tive algumas questões de síndrome do ovário policístico, eu sei que é muito comum, questões hormonais, mas depois que eu aprendi como o meu organismo, desde a individualidade bioquímica, funcionava... Ou seja, eu você nunca mais passou parei. a se conhecer. Exatamente. E aí existem algumas estratégias que a gente vê que podem ajudar na nossa juventude, que é o jejum. Então, só para a gente lembrar aí quais são os 9 pilares. Sono, sol, exercício, respiração, meditação, água, alimentação, pensamento positivo e propósito. Preciso fazer tudo isso de uma vez, Isabela? Não. Construa. Tá com sono ruim? Se conheça. Vamos começar a dormir melhor? Poxa, água e alimentação, vamos tentar fazer o melhor todos os dias. Propósito, não acha? A gente se conecta na meditação e pede direcionamento porque os insights vêm. Só que as pessoas não estão prontas para ouvir. É difícil, né? É difícil. Mas a gente, eu acho que a gente está aqui para isso, né? Então, essa conexão é muito importante, esse autoconhecimento. Eu tenho certeza que é isso que faz toda a diferença, né? E fazer acontecer. Opa! Disciplina. Super. Né? Tem que acordar com a determinação de fazer acontecer todos os dias. Hoje eu vou fazer 30 minutos de exercício, ou vou caminhar, ou vou melhorar a minha refeição do almoço, ou vou tentar não comer a balinha, o biscoitinho que o colega oferece, ou vou levar alguma coisa saudável, uma uva, e vou compartilhar com as pessoas. Então, assim, eu acho que tem que colocar em prática todo dia um pouquinho. Faz toda a diferença. E pra quem é imediatista, tipo, como eu, né? Tem muita gente que tá nos ouvindo, mas é imediatista também. Você acha que começar com exercício físico, alimentação, massagem de estética de resultado imediato, ajuda ou não ajuda? Isso é mito? Gente, acho que tem tudo a ver, mas eu acho que assim, primeira coisa, vamos acalmar o nosso coração, porque até o bebê leva 9 meses para nascer. Pois é, né? Mas vamos trabalhar da seguinte maneira. O bom da massagem, que eu sempre falo com meus pacientes e com as pessoas também, que eu acho que é sempre a cereja do bolo. Porque ela vai ali modelar e delinear o corpo, que às vezes está com uma inflamação, está com uma celulite importante, ou está com o intestino que não funciona, né? Ou está com o tecido mesmo, às vezes dói, está inflamado, né? Então, ela meio que modela esse corpo. Se a pessoa que está fazendo a massagem semanalmente, ela tiver aí, vamos colocar de 15 a 21 dias só para ela ver o resultado. Se ela começar a fazer tudo isso que a gente falou, a beber mais água, a fazer meia hora de atividade física e a reduzir, por exemplo, o excesso de volume de jantar e jantar mais cedo, ela já vê resultado. Entendeu? Então, assim, a gente precisa de ter a determinação. Tô fazendo um desafio de 21 dias com o jejum intermitente. Gente, em 3 dias, tem pessoas que já veem resultado de 1,5 kg só de tirar excesso de besteira e de industrializado que a gente falou. Então, assim, quando eu falo para acalmar o coração, faça, porque o que acontece é que as pessoas deixam ganhar aí 5, 10, 15, 20 quilos e quer ver o resultado rápido. Se você tá aí com 2, 3 quilos, já faz essa estratégia já e depois já me conta o que você sentiu. O negócio é que quando tem muito para perder, essa disciplina ela tem que ser mais mantida por mais tempo. Porque o que eu vejo muitas pessoas fazendo, principalmente aqui em São Paulo e no Rio, em todos os lugares que eu atendi e no mundo, tá? Elas fazem dieta de segunda a sexta. Aí, sexta-feira, sai pra jantar, toma vinho, come sobremesa, almoça fora, domingo. E aí, segunda, ela tá de novo no mesmo estado que ela começou na segunda anterior. Então, o que eu peço? Ou seja, não pode pular o final de semana. Eu tinha um cliente que dizia isso, Renata, não pode pular o final de semana. Pulou o final de semana, deu ruim. Por quê? O organismo ele não sabe que é final de semana. Então, a disciplina, ela torna-se mais importante. E o que eu posso fazer para alcançar essa disciplina? Saber que virando essa chave, você tem algo melhor que vem ali pra frente. Então, a minha sugestão faça durante 7 dias e mantenha esses 3 dias do final de semana. Ou sem álcool, ou sem doce, ou dormindo cedo, ou evitando os excessos. Faça uma refeição livre. Bela, eu não posso comer o que eu gosto, não posso tomar um drink? Pode. 2 jeans, ou 2 taças de vinho, ou uma sobremesa, ou uma massa no almoço. Não deixa para comer o risoto e a massa no jantar. Porque senão vai complicar. A gente precisa jantar cedo. E aí, segura esses 7 dias. Depois me conta como é que você vai ficar. Depois segura por mais 7.
E aí vai ter um Vai momento ser depois mais dos fácil 21 depois. que vai começar a virar hábito. Uhum. E aí quando você sair muito, sexta, sábado, domingo, você viajou, foi para uma fazenda, ou encontrou os amigos, ou não sei o quê, você vai segunda, você vai sentir mal. Por quê? Uhum. Você vai lembrar de como você se sente com clareza mental quando você para de comer aquilo que te atrapalha. É diferente. Sabe, olha só, quando você for comer uma coisa, olha que legal. Esse alimento, ele me aproxima ou ele me afasta do meu objetivo principal? Faça essas Simples perguntas. assim. Você faz a Então, pergunta internamente. para você. Então, você pode fazer perguntas, gente, tudo. O que eu devo fazer agora para que eu consiga chegar no objetivo? Seja ele físico, corporal, profissional, espiritual, não interessa. Só que olhar para todos esses aspectos, pode ser puxado para as pessoas. Então, a gente focando no físico. Mantenha 7 anos, Sim. 7 anos também. 7 dias, depois faça mais 7. E aí você vai aos poucos virando uma nova pessoa. Porque você não vai querer voltar a ser aquela pessoa anteriormente. Isa, eu tenho uma curiosidade. Pode E as falar. pessoas que vivem nessa loucura, que tem esse estresse já intrínseco nela, né? Loucura, correria, não tem como manter uma alimentação, às vezes, saudável, um estilo de vida. O hormônio do estresse, né? Digamos assim, que a gente chama, muitas pessoas chamam, né? Na verdade, o cortisol. Cortisol. Ele atrapalha. Me fala um pouquinho mais sobre Sim, isso. o cortisol, gente, ele é liberado pelas glândulas adrenais que estão aqui em cima dos nossos rins, né? E aí, o que o cortisol ele faz? Ele aumenta o fluxo de energia para o seu corpo e acaba acumulando na região abdominal, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Isso não é legal, então vamos tirar o estresse. Aí, por isso a meditação é importante, desacelerar. Eu sei que estresse, medo, ansiedade, eles sempre vão estar, e eles, de alguma maneira, um pouco de estresse, ele é bom, porque ele te movimenta, ele te É o que te levanta da cama. Exatamente. Só que o excesso, o pico, Dele. porque antes a gente ia ser comido por um leão. Hoje em dia, o estresse é, eu tenho que entregar tal coisa, eu tenho que fazer não sei coisa, eu tenho que chegar a tal coisa no aeroporto, É o eu tempo tenho inteiro. que... Então, assim, você tá o tempo todo mandando uma carga muito grande de estresse, né? Então, eu acho assim, vamos minimizar os danos da produção. Então, a gente tem hoje ervas como licorice, a ashwagandha, a ginkgo biloba, a rhodiola rósea, que são fitoterápicos que modulam esse estresse naturalmente, tá? A gente modula como também? Você tá em lugar, por exemplo, está na natureza, né? No final de semana, eu sei que durante a Isso, semana... e sem contar que está na natureza, fazer exercício, uma boa alimentação, levam hormônios do bem, hormônios Sim, positivos, você né? produz Que você baixa o outro ruim e eleva o... Perfeito. É isso. Então, assim, eu acho que a gente tá num momento que a gente tem que rodar pratinhos. Né? Eu acho que se posicionar, eu sempre falo com os pacientes, máscara de oxigênio, gente, é na gente primeiro, senão a gente não consegue ajudar as outras pessoas. Então, investiga hoje, né? Acho que desse papo aqui, o que pode ficar para as pessoas? Investiga qual área da sua vida, dentro do método 5 estrelas e dentro dos pilares da saúde e bem-estar, o que você pode começar? Puxa, não tô feliz no meu relacionamento, tá me fazendo comer mais. Vamos melhorar isso? Vamos conversar com o parceiro? Ou vamos trocar? Ou alguma coisa? Porque eu sei que às vezes, né, tem um monte de coisa envolvida, não é fácil a gente deixar as pessoas assim. E nem mudar a gente não muda as coisas de um dia para o outro, mas olha para isso. Eu preciso praticar atividade física? Vamos começar por ela. Eu preciso dormir melhor? Vamos dormir melhor. Faça uma autoanálise. É claro que assim, né? Eu chegando aqui para vocês e falando, a gente tem várias coisas que a gente quer mudar na gente também. Que a gente pode mudar. Pode mudar, mas assim, começando a cuidar da gente, a gente se capacita a cuidar do outro. E sabe o que é mais legal? Quando a gente sabe que tem coisas que quer mudar, mas a gente determina que a gente vai ajudar a outra pessoa, alguém muito mais forte vai e cuida das suas questões. Fato. Concordo. Então, eu acho que hoje a gente se doar, servir verdadeiramente, fala assim, gente, se eu conseguir, a outra pessoa também pode e consegue. Né? Então, assim, é ajudar verdadeiramente as pessoas, porque concorda que a gente vai viver num mundo muito mais gostoso se todo mundo for feliz? Concordo. Plenamente. Não é? Então, a gente tem que contribuir de alguma maneira para a alegria do outro, seja contribuindo, seja tendo esse otimismo, seja mostrando o caminho. É claro que nem todas as pessoas estão preparadas, mas que a gente possa mesmo ser luz e ajudar e dar a mão, gente, que às vezes as pessoas estão precisando de apoio, elas precisam de carinho, de amor, né? E, enfim, eu acho que eu passo muito essa visão de mundo. Claro que não é uma verdade absoluta, né? Eu não tenho toda a razão do mundo, mas o que eu sinto é que se nós vivermos um pouquinho mais leve,
a gente vai conseguir ser mais feliz com o nosso corpo e com a nossa vida e fazer a nossa meta aqui, a nossa missão, que é um ajudar o outro, né? Arrasou. Sobre alimentação e inchaço. Você sabe que é um tema muito recorrente no universo da massagem, principalmente quando eu estou ministrando os cursos e falando. E eu sempre dou uma dica para as pessoas que estão na dúvida. Será que a alimentação... Porque eu sempre falo que a alimentação é fundamental, assim, da resposta do corpo, do inchaço, e alguns alimentos é na hora. Eu sempre falo, quando você for comer a comida japonesa, antes você pega o seu anel, a sua aliança e tenta ficar tirando assim. Sempre falo, faz uma velocidade mais rápida, que é de codificação neural. Codificou a velocidade. Depois que comeu a comida japonesa, 5 minutos depois, tenta tirar. Alguns casos nem saem, sabia disso? E outros saem com uma certa dificuldade. Aí eu pergunto, por quê? Aí o pessoal, por causa do shoyu. De fato, o shoyu é sódio, sódio é sal, sal incha na hora. Porque eu sempre digo, caiu em contato com as papilas gustativas, a mensagem para edemaciar esse corpo é instantâneo, não é no outro dia, é já. Agora eu quero saber de você. Quais outros alimentos, além dessa que a gente já sabe da comida japonesa, também causam esse inchaço, esse edema já instantâneo? Instantâneo, inflamação, né, gente? Exato. O álcool, cerveja, com certeza. Concordo, falo também. Cervejinha. Eu acho assim, quer beber, bebe um gin com tônica zero. Porque o povo não vai ficar sem beber, né, Renata? Não vai. E você sabe que eu não condeno, não, porque se o povo incha, a gente tem trabalho. Desinchar depois, nem fala. Mas olha, o álcool, a cerveja, eu vejo que faz muito isso, né? Algumas pessoas com alguns tipos ou de fermentados, né? Destilados, até mesmo, infelizmente, o vinho, que é uma delícia, que a gente sabe que... Por isso que eu falo, bebe pouco. Farinha branca. Ok. Então, a gente tem aí massa, etc. Eu acho que as gorduras mesmo, as frituras, né? E os açúcares. Tá, e os açúcares, né? Açúcares, assim. Aí a gente tem aí uma bomba já calórica, porque o álcool, a farinha branca, o açúcar e o sal, no caso o glutamato monossódico, eles são, assim, super... E as frituras, né? E as frituras. Agora, gente, dá pra gente dar uma modulada e comer doces mais saudáveis. Hoje já tem adoçantes sem polióis, que não encham tanto. Então, a questão da digestão, o que acontece? Os fermentados, feijões, deixar de molho. Sim, isso eu já faço lá em casa, ajuda muito. Tipo lentilha, grão de bico e tudo. Então, algumas pessoas, por esse estresse, elas têm o que a gente chama de leaky gut, que é a desbiose. Que é o que é desbiose? Você come qualquer coisa com a barriga desse tamanho. Você acorda com a barriga sequinha e depois você tá com a barriga grande. Então, assim... Mais uma dica. Observe aquilo que você come no dia e o que te incha. Né? Eu vejo quando eu vou fazer a minha Miracle, eu chego lá e falo, meu Deus, eu já tô muito inchada. E aí, depois faz aquele resultado bonito, chapado, né? Então, assim, observem, gente, o que a gente come no dia, porque às vezes a gente vai no corre-corre ou coloca um adoçante que é uma sucralose ou coloca alguma coisa que não vale. Isso não é que é proibido, tá, gente? Comer um chocolate, comer um doce. Mas tente substituir isso por coisas um pouco mais saudáveis. Ok. Então, uma das dicas, vamos entrar nisso aqui que eu acho que vale a pena falar. Eu peço para tirar nesses 7 ou 14 ou 21 dias, os primeiros dias, o glúten. Tá. E o excesso de... Não é lactose, porque o problema não está na lactose só. Porque o problema da intolerância à lactose é que a gente não produz a lactase, que é a enzima que digere o leite. Só que as pessoas não sabem que elas têm alergia à proteína do leite, que é a caseína, que é uma proteína maior. Isso que eu ia falar agora. Então, são duas coisas. Pessoas são intolerantes, e aí a gente tem enzima para resolver isso, e pessoas são alérgicas. As pessoas hoje, elas estão mais alérgicas pelo estresse, pelo gatilho o trigger todo dia. Ela come todo dia, ela come pão, leite e todo dia. Então, tem que mudar isso. Pode aí passar para ovos de manhã, eu gosto. Pode tentar um jejum intermitente com café. Eu acho assim, existem infinidade de coisas que as pessoas podem fazer, mas as pessoas têm medo de ficar sem comer. Não sei por quê. Gandhi ficou 21 dias sem comer. Sem comer. A gente pode ficar 15 dias sem comer. Só que não é assim, gente. A pessoa, como é que ela começa? Janta um pouquinho mais cedo. Lá pela já engatilhei nas dicas, tá, gente? Janta lá às 18, às 19, às 20. Chega em casa às 20 horas. Janta às 20. Segura até 8 horas no dia seguinte, só com aguinha e café. Vê como é que você fica. Faz como se fosse... vou fazer exame, vou ficar 12 horas. Esse jejum de 12 horas, ele é chamado jejum circadiano, é um jejum de descanso. Na próxima semana, você começa a ir até 10 horas da manhã.
E aí, sente como seu corpo... Ai, deu um pouquinho de dor de cabeça. Sabe o que você pode fazer? Por mais que o sal, as pessoas acham que o sal, o bom dele é o seu sal integral, com minerais. Você não vai Ok. ficar comendo sal, né, gente? É Sim. adicionado. Mas às vezes as pessoas estão com deficiência de eletrólitos e sentem dor de cabeça, fadiga e cansaço durante o jejum. Então, o que ela pode fazer? Toma eletrólitos, toma água de coco, toma uma água com... Faz como se fosse o sorinho fisiológico, Tá. mas pouco sal. Esse sal que você vai fazer uma estratégia para aumentar a sua cognição, ele não é o sal que vai te inchar. Mas se você comer industrializado, ricos em sódio, o industrializado já tá ligado ao rico em sódio, né? Uhum. Já tá Se ligado. comer natural, Você sabe entende? que você falou que quando você faz a Miracle Touch, a massagem, você fica mais, tem um resultado que você gosta, mais sequinho e tudo mais. Eu quero saber de você agora, Isa, você, porque eu olhei seu Instagram, já me deu uma depressão. Falei, gente, que corpo é esse? Nunca vou chegar lá. E olha que eu não tô Já fiquei depressiva ali. Eu falei, maravilhosa. Mas nós Então, vamos chegar. na prática, eu quero saber, Isa acorda, Isa come o quê? Ô, gente, a grande maioria dos dias eu tenho feito esse jejum circadiano de 12 horas, eu não como. Tá, então você acorda e não come. Aí você treina, Aí eu tomo água, tá, tomo toma as minhas água. cápsulas. Geralmente eu Tá. tomo algumas cápsulas como a NAC, que é a N-acetilcisteína, Tá. que melhora o metabolismo energético. Perfeito. A coenzima Q10, que eu Tá. até preciso comprar, que a minha já foi. E tem alguns blends também. Tá. Vai esses adaptógenos para tratar estresse também. Então eu faço a suplementação da manhã, Tá. com água. Sem comer nada, só com Sem água. comer água, sem comer nada. Tá. O ideal, gente, eu vou falar, ser muito sincero pra vocês, é a gente não acordar e tomar o cafezinho preto, tá? Ou tomar um esse era o chá, ideal. ou espera 40 minutos, porque senão o café preto ele te dá esse pico de cortisol e já te Exato. deixa estressado. E é ali por volta do período do começo da manhã, 8, 9 horas. Exato. Olha só, vamos voltar lá no ciclo circadiano. De 5 a 7, tomar água para o intestino funcionar. Sim. Tá 40 minutos acordado? Faça o cafezinho preto coado, um café Sim. bom, gente, porque a gente toma um café, o nosso café bom vai para fora. Então, gasta um pouquinho mais com café de qualidade, um café orgânico, vale a pena. Tá. E eu gosto muito de um café turbinado, que lá fora a gente chama de café à prova de balas, que é o Bulletproof. Hoje a Tá. gente já tem marcas que aqui no Brasil que fazem os blends com alguns ativos, como café verde, Ok. E quem não toma café? Porque eu não tomo café. Não, Eu nunca tomei matcha. café. Matcha. É super azedo, né? Matcha. Matcha. Nunca Que a gente experimentei. pode fazer um matcha latte proteico. Ok. Porque aí a gente coloca proteína de colágeno, leite de aveia e matcha. E a gente adoça com um adoçante que não tenha poliol. Tá. E faz como se fosse um cafezinho pra você. Todinho nada, né? De jeito nenhum. Vamos, vamos. Gente, na minha pode tudo. Não, o todinho industrializado, a gente vai fazer o seu Pode achar todinho pra em nem casa. pensar. Vamos fazer o leite Ok. de aveia, o cacau puro, Amo. uma canela. Amo. E aí a gente Amo. coloca um adoçante, eu não vou falar marcas aqui, mas depois eu te passo Tá. alguns pra gente Ok. poder fazer. Então pode fazer no inverno, chocolate quente, matcha, golden milk, o café à ótimo, prova de bom. balas. Pode só tomar um chá de ervas também, de canela, de Ok. hibisco, de Perfeito. gengibre. Gengibre. Tá? Muito E bom. aí, o que eu gosto de fazer é uma estratégia de pré-treino, Tá. ou pode ser aí uma creatina, aí já vai ficando um pouquinho mais sofisticado, Tá, mas mas não tem aí, problema. aí você treina com esses... Meia hora de cardio, pelo menos 3 Ok. vezes por semana. Beleza. E almoço? Aí, almoço, ou a gente faz saladas e as proteínas e os vegetais, ou a gente pode fazer, por exemplo, tem um método que eu gosto muito, que é uma alimentação mais proteica. Então, você pode fazer uma omelete, Tá. você pode ir num self-service e escolher uma carne branca, um Ou seja, uma peixe. proteína e uma salada. E Ou- sempre uma porção de um carboidrato, que é o ok. punho, tá? A proteína assim, Tá. a salada assim. Sim. E o punho pode ser um carboidrato. Isso é uma Tá. alimentação normal, tá, Tá. gente? Mas se você for fazer uma low carb, você pode colocar aí uma abóbora, uma Tá. pupunha, um arroz de couve-flor, ou um legumes salteados, tipo, Tá. como se fosse um ratatouille com berinjela, tomate, cebola no forno. Fica muito gostoso. Pode fazer um soufflé. Então, existem algumas... Quem Ok. consegue comer em casa, Sim. que eu falo também que isso é um luxo maravilhoso, deixar lá ou você vai cozinhar, ou vai deixar para sua secretária alguma coisa pronta com uma receita, Tá. né? Que você pode fazer um estrogonofe com creme de aveia. Então, você pode comer de tudo hoje, gente. É só a gente querer.
De tarde, você come o quê? Então, a gente, de tarde, eu gosto muito ou de uns iogurtes proteicos, porque eu não Que tenho horas mais ou problema menos? nenhum. Seria 3, 4? Gente, na hora que der fome. Na hora que der É, fome. entre 16 e 6, 17 17. horas. E a sua última alimentação é que horas, Isa? Eu janto cedo, entre 19 Ok. e 20. 19 e Nessa 20. época, uma sopinha. Você sabe que uma vez eu vi um nutricionista dizendo que à noite, quando o sol se põe, a gente não deveria comer mais alimentos Isso é pesados. Ou, sei lá, ele disse, qual era o termo dele? Alimentos. Comfort food, não? Ai, não lembro. Mas ele disse que proteína não. Ele falou, quando o sol se põe, tem que comer carboidrato, porque o carbo aciona a melatonina. Eu não sei se é verdade. Existem, É, sim, são é uma linha de estratégias. pensamento Exato, desse, isso que eu ia falar. desse profissional, Desse profissional. que muitas das minhas clientes iam e elas tinham às vezes 3, 4 filhos, eram isso aqui, ó. O que que elas comiam à noite? Carboidrato com salada, não podia misturar proteína. Gosto. E se fosse Isso é misturar maravilhoso. proteína, era depois de meia hora, 40 minutos. Isso é dieta higienista, que quem fazia Ah. muito, a Tânia Alves, que foi a pioneira Ok. dos spas, né, assim, de estratégias alimentares. Então, hoje, a gente, na área do saber da nutrição, a gente tem aí a Ayurveda, a medicina chinesa, Sim. tem a dieta higienista, tem o jejum intermitente, tem a Fast Mimicking Diet, que é a Tá. dieta imitando o jejum. Então, eu sou a favor da gente testar o que funciona Funa na pra gente. Porque cada pessoa é uma. É única. Eu acho, sim, que tem que ter um carboidrato pra gente comer à noite, pra gente fazer o jejum de manhã. Sim. Mas tem que fazer a estratégia de testar em você o que funciona. Arrasou. Isa, a gente já sabe, a gente já viu que você faz tudo certinho, tem uma rotina regrada, isso é muito importante. Eu quero saber de você, mesmo você fazendo tudo certinho, com essa rotina maravilhosa, porque você é exemplo, inclusive, para toda a sua rede. Você acha que a massagem dá diferença, mesmo você fazendo tudo certinho? Me fala aqui. Gente, pra mim a massagem é fundamental. Eu sempre falei isso. É eu amo. a ponta do iceberg e a cereja do bolo. Ah, que Porque demais. você vai eliminar as toxinas, ajudar ali, né? Você imagina você pressionando ali, Sim. levando para os glândulos linfáticos. Então, assim, eu sou fã, eu faço massagem desde os 15 anos. Uau. Já passei por um monte de estratégia, mas depois que eu conheci a Miracle, já tem mais de 7 anos, né? Era no Itaim ainda. Eu sempre fui super adepta e adoro. Acho que é um privilégio, né? Poder fazer essa técnica tão maravilhosa que você criou ao longo desses anos todos de trabalho. E eu acho que sim, você vê instantâneo. Isso que é legal para o pessoal que é bem ansioso. Sim. Então a Vê na massagem hora, né? é ótima. E fazer com disciplina, né, gente? Fazer toda semana. Porque eu acho que não é assim, você faz uma vez, é uma coisa. Mas eu sinto que quanto mais eu faço, mais o corpo acostuma. E aí a gente sente falta mesmo de ter aquela técnica, né? Então, eu acho que sim, esses cuidados, essas terapias maravilhosas, manuais, né? As estratégias aí, você tem todas. Eu sou super fã. Você tocou agora no nome privilégio. Privilégio é o meu de ter você aqui, Meu uma amor, profissional espero. tão gabaritada, com tanto Imagina. conhecimento compartilhando com a gente. E agora, para finalizar, quando a gente tem assim pessoas tão especiais como você, Poxa. eu gostaria que você deixasse uma dica para as pessoas que estão nos assistindo, nos vendo. E aquela pessoa, imagina que tem uma pessoa que ela tá comendo super errado, ela tá assim, sabe, afundada, a dieta dela tá horrível, não faz exercício físico, e ela tá ouvindo você falar, e ela tá assim, meu Deus, por onde eu começo? Eu quero mudar, eu me inspirei na Isa, por onde eu começo? Nossa, que pergunta E ela não tá legal, fazendo né? nada, Não tá fazendo nada. nada. Difícil. Eu acho que Na verdade, tá assim, fazendo tudo errado. tudo errado. Quando as pessoas têm uma dor muito grande assim, né? Que elas não sabem por onde é uma começar, dor muito né? grande. Ou uma depressão, ou não tá, né? Eu não tenho dinheiro pra fazer isso, ou não tenho isso, não tenho aquilo. Não, o que você vai fazer, gente? Começa a pegar, investiga dentro de você onde você dá conta de começar. De começar. Né? Boa. Então, vai lá, vai no meu Instagram, vê o que você pode Boa. fazer, começa a fazer o jejum, começa a fazer na sua cama de manhã. Boa. Começa escrevendo todas as suas metas, Importante. praticando a gratidão, fortalecendo o seu espírito, colocando na sua mente que você vai, a partir de hoje, se cuidar mais, porque você é o seu bem mais precioso. Então, não precisa fazer a dieta toda linda, a rotina toda linda, porque a gente vem construindo isso ao longo dos anos. Então, não importa onde você esteja hoje. Sim. Comece pelo que você dá conta, comece pelo que você tem. Se você pode sair para levar o seu cachorro para passear, leve ele para passear, caminhe por meia hora. Se você pode melhorar o seu jantar, faça isso. Uhum. E assim, gente, procure ajuda, não fica sozinho não.
Porque eu acho que a gente só vendo o que as pessoas estão falando ali na rede social é muito, muito longínquo. Ah, não precisa ser. Ah, mas até assim, eu ainda não consigo ter profissionais. Começa a maratonar o conteúdo que Sim, está gratuito. que já tá gratuito, exato. Entende? Por isso que a gente faz isso, né? Para ajudar as pessoas que às vezes não têm condição. E mais ainda, mesmo que não tenha, comece a colocar em você, fake it until you make it. Comece a viver a vida que você deseja. E Deus vai colocar e abrir as portas, as pessoas certas para você. Porque a gente tem que ter isso. Eu acho que assim, nunca perca a fé. Arrasou. Que linda! Um prazer gigante mim é ter um você prazer. aqui. Nossa, Espero um que a gente- prazer Ai, eu enorme amei. Vamos ter cuidar você de aqui. você, né? Vamos! Não, já Vamos tá sim. linda, maravilhosa. Mas quem cuida de muita gente tem que cuidar de si primeiro eu também para poder continuar firme. Tá bom? Obrigada por você ter Imagina, vindo, meu amor. viu? Espero que vocês tenham gostado. Gente, se de fato você gostou desse vídeo assim como eu, já curte, comenta e compartilha. Se tiver alguma pergunta e eu não souber fazer, escreve aqui nos comentários que eu vou pergunto responder. pra ela. Exato, que Eu ela vou responde. responder com o maior prazer. Encaminha pra aquela sua amiga que tá igual eu falei aqui agora, não sabe por onde começar, tá sem fazer exercício físico, tá comendo tudo errado. Encaminha pra ela e nos vemos semana que vem. Beijo. Beijos! Tchau.